O Sport segue, olho no mercado, viu? Para contratar jogadores. Está precisando, né? Porque tem muita gente saindo. E uma das prioridades do Sport, neste momento, é no gol. O executivo de futebol do clube, Ítalo Rodrigues, falou sobre essa busca do time por goleiros. Até agora, somente Halls, que estava no Vila Nova de Goiás, acertou com o clube. Acompanhe. O Sport segue em busca de reforços para a temporada. Uma das prioridades é o gol. Até o momento, o único acerto é com Halls, que estava no Vila Nova, ainda sem anúncio oficial, mas que já treina com o elenco. Nos últimos dias, alguns nomes foram avaliados pela diretoria, em meio à necessidade de reorganizar o setor. A movimentação se intensificou após a saída de Kaique França e diante da indefinição sobre a permanência de Thiago Couto no elenco. Segundo o executivo de futebol do Leão, Ítalo Rodrigues, a escassez de goleiros disponíveis tem influenciado diretamente no andamento das conversas. Ítalo também confirmou alguns nomes que foram especulados, como Matheus Mendes, do Alverca de Portugal, Marcelo Carné, ex-Juventude, Keiler, que pertence ao Internacional, e Maicon Cleiton, ex-Santa Cruz. O mercado de goleiro é um mercado que acabou ficando realmente muito restrito. Não tá, na verdade, não está fácil contratar ninguém, né? Tá difícil. Mas alguns desses nomes que você citou, a gente ou foi oferecido ou foi sondado. E hoje a gente trabalha com duas possibilidades, né? Podendo vir agora, já de imediato, ou vindo ali pós, janela de estadual, basicamente ali quando acabar o Paulistão. Na coletiva, Ítalo Rodrigues também comentou o planejamento para a temporada diante do cenário financeiro do clube. O Sport inicia o ano com mais de 50 milhões de reais em débitos com os atletas, entre salários em aberto e valores de contratações ainda não quitados. Mesmo assim, o executivo se mostrou confiante na montagem de um elenco competitivo, mas com os pés no chão. Mas com muita estratégia a gente vai conseguir sim fazer um time competitivo, um time aguerrido, um time que vai transpirar, que vai entregar, que vai representar a torcida do Sport. Agora, vai ser um time diante das condições financeiras que o clube tem, né? É a realidade, né? Pela qual o torcedor do Sport, a torcida do Sport, está passando neste final de ano, início de ano. Com tudo o que aconteceu no esporte, né, nesses últimos tempos, a realidade é essa: dificuldade para contratar, pouco dinheiro para investir. E o Ítalo Rodrigues aí está precisando fazer mágica, né? Ninguém sabe como, mas ele vai precisar montar um time aí. Ele prometeu pelo menos um time competitivo para disputar a temporada 2026. Vamos ver novidades, atualizações do esporte nesse cenário que todo dia é pintado aí de uma forma, no mínimo, assustadora para a torcida do Sport. Gabi Mendes. De volta por aqui, Rembrandt, de fato, né? A pior notícia parece que é sempre a próxima. Uma situação bem delicada, visto, né, o que foi o ano de 2025 para o esporte. Antes da gente entrar de fato no rubro-negro pernambucano, deixa eu só trazer uma informação sobre o Santa Cruz que eu não poderia deixar de trazer, inclusive agradecendo aqui ao nosso companheiro Paulo de Tasso. Ele disse que o Gabriel Galhardo já estaria disponível para o confronto, tá? Ele disse também que foi informação do técnico Marcelo Cabo na última entrevista coletiva que teve lá no Arruda. Bom, vamos virar a página para falar sobre o esporte. Um momento bem delicado. Todo dia a gente vê, né, alguma informação nova. Vimos a questão de como tá difícil trazer goleiro, mas não é só goleiro, né? O esporte enfrenta uma situação bem delicada por conta do mercado, obviamente, porque muita gente já contratou antes e porque o esporte teve a questão das definições políticas, né? E tem também a grande questão, X da questão, né? Dinheiro. Inclusive, ao repórter Pedro Maranhão, tá? Do NE45, o atual presidente Matheus Souto Maior, ele disse
tá? Ele confirmou que a previsão orçamentária do esporte é de 60 milhões de reais. É a soma de receitas regulares, como cota de transmissão na TV, bilheteria e mensalidade de sócios e patrocínios. A gente vê, né, que em relação à última temporada, mais de 60%, né? Menos de 60% na realidade do que foi a folha, do que foi o orçamento do esporte na última temporada. E aí vai ter que se virar. Na coletiva, inclusive, o Ítalo foi perguntado como é que ele está fazendo essa manobra. E ele falou, né, também perguntado sobre a questão do Zé Lucas, juntando tudo isso, ele disse que seria muito mais fácil chegar a vender um ativo do clube, né, um atleta que vem se destacando, que vem recebendo propostas, mas ele disse que as coisas não podem ser feitas assim de uma hora para outra, de qualquer jeito, porque sim, poderia até ser mais cômodo para o esporte vender Zé Lucas, pegar o valor e melhorar as coisas, mas se for feito de qualquer forma, né, esse processo de negociação vai acabar atrapalhando o futuro do esporte, né? Então, ele disse que as coisas estão sendo muito bem pensadas, com pés no chão, né? Sendo sempre muito honesto com o torcedor, chamou o torcedor para perto, disse que nesse jogo do sábado contra o Jaguar, independente de ser o time principal ou a equipe da base que vai entrar em campo representando o esporte, ele disse que precisa sim do apoio da torcida e que as coisas vão se ajeitar ao longo do tempo. E aí, uma das últimas notícias que saíram foi a rescisão do lateral direito Everton, tá? Inclusive, pelo que a gente tem da informação, o esporte anunciou oficialmente, o atleta teria aberto mão de 50% dos valores referentes a salário, direito de imagem, 13º, um monte de situação que o esporte está devendo para os outros atletas também. Mas, tá, apesar dessa rescisão amigável entre as partes, ele entrou na justiça contra o esporte por conta dos atrasos, tá? Mas, apesar disso, eles conseguiram entrar ali e fazer esse acordo. E agora a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque ele não é o único atleta. O Mateuzinho, por exemplo, também acabou entrando na justiça para pedir a rescisão indireta, né? O que liberaria ele, por conta desses atrasos do esporte, para fechar com outro clube. Então, são várias situações pendentes. Outra situação, Lucas Lima, camisa 10 do esporte, ele fica ou não fica? Desde o começo, o Ítalo Rodrigues disse que o Lucas Lima era um dos interesses do esporte, tal, que estava ali na lista, no topo da lista, praticamente. Mas, até o momento, eles não conseguiram chegar a um acordo, né, do que o Lucas Lima pediu e do que o esporte pode pagar. Ele disse que chegou bem próximo, tá? Mas que, de fato, ainda não chegaram no acordo. Apesar de todas as situações, apesar dessa demora, o esporte quer muito contar com o Lucas Lima. Então, eles estão segurando um pouquinho mais a negociação. A expectativa é de que até o final dessa semana, início da próxima, a gente tenha alguma informação definitiva com relação ao atleta, que é super importante para o esporte, né? Mas que, de fato, vive essa questão, porque, como eu já trouxe aqui ao longo de todo esse momento que eu venho falando, o quanto que a situação financeira do esporte é delicada, né? Então, tudo vai começar a se ajeitar em relação ao Lucas Lima, pelo menos essa é a expectativa, tá, Rembrandt? Maravilha. Então, aí a Gabi Mendes com a gente mais uma vez aqui e as informações atualizadas dos nossos times. Valeu, Gabi. Olha, minha gente, e ontem o Pedro Costa deu uma entrevista, né? Falou um pouquinho sobre a preparação, sobre a expectativa dele e claro que a gente trouxe alguns trechos dessa entrevista para vocês. Sou atacante, né? Sou meio atacante, posso jogar tanto pelas beiradas como por dentro também, tenho essa facilidade de jogar por dentro e acredito que eu posso não ser o melhor dos jogadores, né, como se fala, não posso ser o mais habilidoso, mas eu acho que eu sou um cara que chega com muita vontade, assim, acredito que é isso que a torcida espera de um jogador quando veste a camisa do esporte, e eu acho que eu me encaixo muito bem nessa como que eu posso falar? Tô um pouquinho nervoso, desculpa aí, mas nesse perfil, né, que chega com muita vontade, muita vontade de vencer aqui dentro do clube. Cara, o Paysandu é um clube que me identifico bastante, já tinha passado por lá e voltei esse ano, infelizmente as coisas não aconteceram da melhor forma, mas eu saí de cabeça erguida porque eu dei o meu melhor, eu sei que eu dei o meu melhor, mas
as coisas às vezes fogem do nosso controle, né? Mas eu saio de cabeça erguida porque eu dei o meu melhor de verdade. Bem, agora só pra gente corrigir, esse é o Marlon, ele que é recém-chegado no esporte, já passou pelo esporte, inclusive, anteriormente e soma para essa temporada de 2026. Mas vamos escutar do Marlon como é que foi esse convite do esporte pensando nessa nova temporada. Cara, quando eu vi a possibilidade de vestir novamente a camisa do esporte, né? Eu que já joguei aqui, mas não tive a oportunidade de jogar no profissional, né? De atuar no profissional. Quando eu vi a oportunidade chegando, eu falei para o meu empresário que queria muito jogar no esporte, né? Acredito que minha família ficou toda feliz. Meu filho, sem saber, ele pediu, escreveu, né? Pro Papai Noel, vamos dizer assim, pediu uma camisa do esporte sem saber de nada. Quero uma camisa do esporte. Eu ia até trazer, mas acabou perdendo essa cartinha, mas se isso não é um sinal, acho que não sei o que é mais. E acredito que vai ser um grande ano para mim e para minha família também. Na frente o atacante Marlon, que se apresentou à torcida do esporte, falou muito sobre a expectativa dele para esse campeonato brasileiro. O atacante que não é tão conhecido e o nome não foi tão bem aceito pela torcida rubro-negra, acostumada, né, com jogadores medalhões, jogadores bastante conhecidos no futebol brasileiro. O Marlon, que é natural de Toritama, é um jogador novo e que vai vir com muito mais vontade, né, Thaís, de ajudar o clube pernambucano, o esporte, a se recuperar dessa fase que o esporte acabou entrando e não saiu mais. Olha, eu sou do tipo, Fernanda, que eu não gosto de dar logo uma carta sem ver de fato o que é que vai ser apresentado, né? O Marlon, ele pode sim não estar vindo de grife, mas o que adiantou para o esporte tanta grife em 2025? 2026 precisa ser pés no chão e quem queira e se identifique com o Leão, de fato, para fazer essa temporada valer. O Marlon, ele já passou, já foi cria da base do esporte, já passou por categorias de base e agora, de fato, retorna para o Leão pensando nessa expectativa para essa nova temporada. A gente fala muito do que foi dito pelo executivo de futebol, Ítalo Rodrigues, e eu acho que uma frase que precisa ficar, Fernanda, é que quem quer ficar, vai ficar. Quem quiser vir para o esporte precisa entender, de fato, a realidade do Esporte Clube do Recife, que só de salário atrasado são 24 milhões. Então, a situação não está fácil e para ser revertido precisa de muito pé no chão. É isso aí, a gente vai trazer também depois para o torcedor. Amanhã eu vou pedir para a nossa produção preparar uma lista com o nome dos jogadores que ainda estão em negociação, os que estão com o contrato ativado ainda e que estão em negociação com o clube rubro-negro, para a gente atualizar como é que anda aí essa negociação. Agora